Olá, esse é o Conexão. De acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, em 2017, 25 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos acessaram a rede. 90% deles disseram visualizar conteúdo no celular e 70% fizeram isso mais de uma vez por dia. Quais são os tipos de conteúdo a que crianças e adolescentes estão expostos? Quais os riscos de exposição a esse material? A gente vai conversar sobre esse assunto com a Ana Regina Caminha Braga, que é psicopedagoga. Olá, Ana, tudo bem? Olá, Bernardo. Obrigada pelo espaço. Bem-vinda aqui ao Conexão. A gente, com alguma frequência, conversa sobre essa questão, né? Desse acesso fácil à internet, essa infinidade de assuntos, de conteúdo que as crianças têm acesso. Qual que é a melhor medida que deve ser tomada nessa situação? O que os pais devem fazer? É realmente proibir alguns sites? Como é que é esse acompanhamento? Exatamente, Bernardo. A primeira atitude dos responsáveis, na verdade, é eles terem esse cuidado do que o filho ou do que a sua criança, o seu adolescente tem acessado na internet. Existem programas e meios já que os responsáveis podem ter acesso como meio de bloqueio de algumas páginas, alguns conteúdos, por exemplo, no YouTube, né? Para que as crianças e os jovens não estejam expostos aí a conteúdos que ainda não são próprios para a faixa etária deles. No caso até de pornografia, de imagens inadequadas, ou qualquer tipo de violência contra essa maturidade do ser humano. Mas, Ana, assim, está cada vez mais comum a gente abrir o YouTube e ver muita criança, adolescente, ali fazendo um canal próprio, falando sobre as mais variadas coisas, são os famosos YouTubers, né? E cada vez mais novos. Tem muito pai que deixa o filho assistir esses canais imaginando ali que o conteúdo vai ser equivalente ao da idade do filho. Qual que é o risco que você vê nisso? É preciso fazer um acompanhamento desses canais também? Com certeza, Bernardo. O acompanhamento é a melhor forma de você prevenir que o teu filho ou que a tua criança e adolescente esteja em contato com algum conteúdo impróprio. Existem YouTubers aí, crianças e adolescentes, de fato, mas que têm uma comunicação sadia, adequada, que falam de questões do cotidiano da criança e do adolescente e que não colocam nenhum risco, nenhum dano, seja ele cognitivo ou emocional para o ser humano. Agora, por outro lado, nós precisamos ter muito esse cuidado da página que essa criança e esse adolescente está acessando, porque assim como tem os YouTubers com mensagens positivas, tem aqueles que fazem uso dessa ferramenta para um outro meio que é o negativo. Então, como tudo na vida, nós temos os dois lados, né? E nós precisamos cuidar com ambos. Entendi. Agora, às vezes, o YouTuber ele não está nem falando uma coisa que é aparentemente ruim, mas, por exemplo, ele pode estar ali fazendo propaganda de um produto, de um brinquedo. Isso realmente tem um impacto ali no comportamento da criança? Ela fica obcecada por aquele produto? A minha pergunta é, esses YouTubers de fato impactam de alguma maneira a formação dessa criança e o comportamento dessa criança que está assistindo? Sim, Bernardo, eles têm impacto direto nessa interação da criança com o meio que ela está visualizando. Então, o que é preciso ter cuidado é que não existe em muitas crianças e adolescentes esse filtro, e nem mesmo elas têm esse poder aquisitivo, digamos assim, de adquirir todos aqueles brinquedos que muitas vezes os YouTubers fazem experimentos ou até mesmo a propaganda. E isso aí pode prejudicar a criança emocionalmente, no sentido dela desejar algo que naquele momento ela não pode, e daí vir uma frustração, vir um sentimento de que eu não posso,
ou dos pais não terem esse diálogo adequado e daí a criança ainda se sentir inferior, né, por conta disso. Então, os YouTubers, eles têm sim esse impacto, tanto na questão lúdica, né, digamos assim, quando eles estão expondo brinquedos que essa criança pode não ter, como emocional, dependendo de uma palavra também mal colocada, ou até mesmo apresentando alguns objetos ali, experimentos que a criança possa fazer em casa, sem a tutoria de um adulto e daí cometer algum acidente, não porque ela queira, mas porque faltou uma pequena orientação ali e até mesmo o gasto de materiais indevidos e que aquela família poderia utilizar para outros meios. Então, tudo isso tem um impacto, né? Tudo que nós projetamos para a sociedade, ela vai ter um impacto, seja positivo ou negativo. Agora, Ana, a gente está falando aqui de cuidados, né, de influências que a criança pode sentir ao consumir esse tipo de material. A maneira como os pais também consomem conteúdo na internet influencia o comportamento dos filhos? Quer dizer, a gente está questionando aqui a criança que não tem, talvez, muito discernimento para consumir esse material, mas a maneira como os pais fazem isso também, a gente precisa observar como eles estão fazendo? Exatamente, Bernardo. O que os responsáveis devem ter em mente é que eles são modelos e espelhos para os seus filhos, né? E por quem eles estão responsáveis. Então, pode parecer algo pequeno, mas tudo que você faz como atitude na frente de uma criança ou de um adolescente, ele pode repetir isso e até mesmo no momento de uma cobrança do responsável, ele pode dizer assim, mas você fez, né? Eu achei joga que eu logo, poderia... joga na cara, né? Exatamente. É mais ou menos assim. Pode continuar, pode concluir. Eu acho que deu um delay, mas pode falar, Bernardo. Você estava falando antes de eu te interromper que é importante ter um diálogo com os filhos sobre também esse hábito aí de consumo. Mas a gente está falando aí de um diálogo que pode ser feito a partir de qual idade, mais ou menos? Porque às vezes a criança é muito pequenininha, mas quer ficar assistindo algum desenho, algum youtuber. Então, assim, a partir de que idade esse diálogo ele pode ser feito de maneira mais proveitosa? O que eu sempre falo para os responsáveis, né, quando eu estou aí dando as palestras e oficinas, é que o diálogo ele tem que acontecer desde sempre. Sempre explicar e esses responsáveis têm que ter clareza do que eles querem para a formação dos seus filhos e por quem eles estão responsáveis. Se você não tem o norte na criação dessa criança, é bem difícil você já estabelecer essas regras, né? Então, por exemplo, se o pai já diz que quando ele for numa loja, nem tudo ele vai poder adquirir, já fica meio inviável se a criança vê lá uma Polly, se ela vê um Hot Wheels, e ela fica questionando isso a todo tempo, né? Então, depende da abertura e da conversa. A criança, se você estabelecer uma rotina, se você estabelecer os combinados, ela consegue compreender aí com os 4, 5 anos de idade, ela já consegue compreender o que pode ou o que não pode. E na sua avaliação, Ana, essa é uma maneira também de fazer com que a internet seja usada de maneira também mais rica, mais proveitosa, porque a gente, claro, nem tudo está perdido, né? A gente está falando daquelas situações em que o site é ruim, o conteúdo é ruim, ou o canal do YouTube não é muito bom para a formação daquela criança, mas a gente sabe que a internet também é uma ferramenta poderosa de desenvolvimento, né? Exatamente, nós temos que ter cuidado porque hoje as escolas, os educadores, eu mesma utilizo muitos recursos tecnológicos nas minhas oficinas e indico aos responsáveis também. Mas isso é um filtro que eles devem fazer anteriormente e disponibilizar já aqueles vídeos, aquelas atividades lúdicas que as crianças podem acessar sem nenhum problema, né? Então, a internet, ela é uma ferramenta poderosa, ela contribui muito com o aprendizado, ela pode ensinar muitas coisas para as crianças e para os adolescentes. Agora, como que essa família vai utilizar e também dialogar com a sua criança, com o seu adolescente,
aí nós devemos visualizar cada caso, né? Porque nós temos também aquelas crianças e adolescentes que ficam em casa com outras pessoas, e essas outras pessoas devem ser orientadas também para que elas estejam no mesmo fluxo dessa família. Em resumo, o diálogo é bom para todas as idades, né, Ana? Eu queria agradecer a sua participação aqui no Conexão, viu? Eu que agradeço, Bernardo, agradeço aos ouvintes, espero ter contribuído aí com o programa. Valeu, obrigado. Até mais. A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, só acessar o futuroplay.org. Até a próxima.